Seja muito bem-vindo ao nosso Sobretudo podcast que fala sobre tudo, gravado aqui no estúdio Leeds, melhor localização do Rio de Janeiro. Hoje estou aqui sem a companhia do meu marido Alexandre Araújo, então já vou falando o texto dele, compartilhe, deixe seu like, porque olha, você vai gostar desse papo. Eu estou muito bem acompanhada, na verdade, né? Estou aqui na minha praia, digamos assim, e ele ganhou nada menos do que 9 Copas do Mundo. 9 Copas do Mundo. É botafoguense, mas tudo bem, isso a gente vai falar depois. Apresentando meu convidado, meu querido Neném. Que prazer te receber aqui, Neném. Pô, prazer, Aline. Obrigado aí pelo convite, pelo Araújo também, que é uma pessoa também especial. Quando vocês me ligaram, foi maior surpresa, porque também sempre estar com vocês aí é muito bom. Espero que a gente possa bater um papo maneiro aqui nesse dia de hoje e que a gente possa contar um pouco das nossas histórias. Pô, eu falei aqui 9 Copas do Mundo, né, Neném? Mas seu currículo é muito maior, né? Seu currículo a gente vai ficar aqui falando um tempão. E você é considerado, pelo menos eu acho, né, na minha opinião, melhor jogador de futebol de areia. É futebol de areia ou beach soccer agora? Mudou, na nossa época era futebol de areia, né? Eu gosto de falar futebol de areia, né? É raiz, É né? raiz, né? Raiz, né? O beach soccer é Nutella. o Nutella, é o nome do esporte que foi criado, mas tá tudo misturado, né? Tá tudo legal, então o que valeu foi a história. Mas o seu currículo já fala por você, então foi realmente o maior jogador da história até hoje, né? Maior artilheiro. Me tira uma dúvida, são 337 gols ou 336? Porque eu vi os dois. Qual foi esse golzinho aí que passou despercebido? É por 337 gols. Eu conto como 337 gols com a camisa da seleção brasileira, que foi a Caramba. última vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira, foi num jogo de exibição entre amigos do Negão e a seleção brasileira, lá no Espírito Santo. E aí, esse golzinho que eu dei como 337, que é vestindo a camisa da seleção Sim, brasileira. tá valendo. Não é igual a E- contagem do Túlio, né? Que tem uns mil. Então vamos consertar aí alguns sites, 337. Como eu falei, né? Meu marido não pôde comparecer, teve um compromisso de última hora por causa do Fluminense. Na Fluminense sempre atrapalhando aqui. Não, tô brincando. Mas ele mandou várias perguntas para você. Vou botar aqui a primeira, que é como a gente vai começar aqui nosso papo, porque você não começou na areia, né? Você começou no campo. Então, deixa eu botar a pergunta dele para você responder aí. Fala aí, amor. Bom, queria saber agora aí do Neném, por que a carreira dele no campo não vingou? O que faltou ali para você, né, explodir no futebol de campo como você explodiu no futebol de areia? É outro esporte completamente diferente, você não se adaptou? Qual foi a maior dificuldade que você teve aí no campo? Aproveita e conta um pouquinho do iniciozinho da sua carreira de atleta. Pô, Araújo, é um prazer. Pergunta é legal de responder, até porque muitas pessoas me perguntam isso. E eu sou muito direto, não foi por falta de oportunidade, não foi por adaptação, foi por falta de responsabilidade, cabeça, juízo. Sério? Essa que foi a real, porque eu tinha totais condições de ser, não sei se eu seria o Neném do futebol de areia, mas certamente eu seria um jogador acima da média, porque eu tive passagem por clubes importantes, inclusive eu até tive no Rio de Janeiro, o último dos Fluminense, clubes né? foi o time do Zico, mas eu comecei no Fluminense, inclusive quem me aprovou foi o Altair, lateral esquerdo. Depois eu fui treinado pelo Rubem Gallas, pelo Zé Roberto, que inclusive ele é um escritor hoje lá de Três Rios. Eu até depois vou te passar aí para você dar uma olhada no seu Facebook. Ele escreveu essa matéria e falou de mim. E aí ele falar de mim é uma coisa importante, porque Zé Roberto é um cara ponta esquerda consagrado aí, jogou com Zico, jogou com Júnior. Inclusive, quem me mandou essa matéria foi o Maestro e o Zico que mandou para mim no Zap. E para você ver como é que são as coisas. E a resposta é simples, eu não tive cabeça. Porque não foi por adaptação, porque eu tinha condição totalmente e sabia da minha responsabilidade. Tanto que muitos querem ir e não tem essa oportunidade. Eu joguei no Lille da França. Poucas pessoas sabem disso. E eu joguei. Eu não fui lá para passear. Joguei.
Só que eu não tive cabeça. Porque Você tinha quantos anos? eu tinha, se eu não me engano, uns 25 anos. E eu já tinha passagem pro Fluminense, Atlético de Três Corações, que eu joguei um Mineiro também. E eu não sou muito de ficar falando que eu joguei, que eu joguei. Pô, jogar eu joguei, eu só não apareci como deveria ter aparecido. Mas graças a Deus eu não sou frustrado. Pô, joguei profissionalmente aí, vou dizer assim, nesse troncos e barrancos aí, uns 10 aninhos, indo pra times, saindo, voltando no beach soccer. Eu fui o único jogador da areia que fui no beach soccer e voltei. Caramba. Então, só para responder aí, falta de cabeça, não foi adaptação. E o que que isso quer dizer, assim? Você ia pra balada, não levava muito a sério? O que que é o falta de cabeça, assim? Falta de Explica pra gente. cabeça é você ter responsabilidade, querer Uhum, uma coisa, uhum. ou areia ou campo. E ali, Entendi. o que aconteceu também foi balada também, muitas coisas que também extracampo, que me tiraram do foco. Porque tanto, poxa, o Zico confiava em mim, sabia que eu tinha condição, senão ele não me dava essa oportunidade, não conversava ao É. pé do ouvido comigo lá no CFZ. Eu sei das minhas condições, sabia das minhas qualidades. Outro que também depositava as fichas e eu não dei crédito, Jairzinho, furacão da Copa também. Ele fica frustrado comigo assim até hoje, porque eu deixei um pouco de seguir. E eu Uhum. segui, eu joguei no Marcílio Dia durante um ano, bem, Poxa. bem, joguei bem. Desclassifiquei o time do Dé Aranha, do professor Dé, ele pode confirmar. Ganhamos de 1-0 do Joinville lá, eu que fiz o gol. Eu tenho algumas histórias bacanas. Uhum. Então, é porque o meu nome ficou muito vinculado no futebol de areia. Então, por isso que Você brilhou hoje, muito. Você se entendeu? ofuscou, né? Na verdade, a É, sua história na areia ofuscou a sua história no verdade, campo, né? verdade. Então, e muitos que gostariam de ir para a Europa e não foram. Eu tive essa oportunidade, fui lá e fiquei. Uhum. Tanto que o meu treinador, ele que, na época que eu estava em Mônaco, jogando pela seleção, eu fui para lá porque eles queriam que eu fizesse um período de teste lá. Eu falei, vou ficar uma semana. Eu não queria ir, mas eu sabia da minha qualidade. Aí eu fui lá, fiz uma semana de treino. Aí o treinador já tinha gostado, porque na Europa você tem vários treinadores. Uhum. E o principal estava viajando. E aí ele pediu para mim ficar mais um tempo. E frio do caramba e Pô, é. tal. Aí eu fiquei. Aí só que quando eu fiquei lá, ele estava viajando pela Copa da França. Quando ele voltou, ele me viu num jogo contra o Strasburgo, lá na Alemanha. Eu joguei muito bem, muito bem. E aí ele me aprovou. Aí eu voltei para o Brasil em 99. No final de 99, o e-mail chegou para me retornar. E eu pensei que eu não ia voltar mais. E aí eu fiquei na França uma temporada, só que aí aconteceram umas coisas extra-campo com o empresário que me levou, Uhum. não achei legal, e aí eu tava sem a cabeça, não faltei um treino, aí eles me deixaram encostado, fiquei jogando no segundo time, depois voltei pro primeiro, mas eu não tava com a cabeça, eu queria Rio de Janeiro, Entendi. queria Praia. praia, samba, e aí essas coisas que me atrapalharam na Uhum. realidade. E hoje eu não tenho nenhum problema em falar isso. Mas Uhum. graças a Deus, hoje eu tô muito tranquilo. Mas você acabou, como eu falei, brilhando no futebol de areia. Mas isso acaba não acontecendo com vários jogadores que são promessas, né, Neném? A gente vê aí, por exemplo, o John Kennedy, né? É um cara que tem um futuro promissor, só que ele tá se perdendo também. Você acha que isso acontece muito? Muitos jogadores que poderiam brilhar acabam ficando pelo caminho por causa disso, da falta de cabeça? Com certeza, com certeza. Mas a grande vantagem de uns tempos atrás para hoje, Uhum. que hoje tem um suporte por fora. Aí vai da escolha. Sim. Porque chance vai ter, mas vai da escolha, da cabeça, das pessoas que estão ao lado. Porque na minha época eu não tinha isso. Uhum. Não que eu tô botando culpa em terceiros, a culpa foi minha. Foi minha. Que Mas o eu clube não tinha psicólogo, por não exemplo, né? Não tinha essa tinha. estrutura que tem hoje. Mas também, hoje em dia, também tem um empresário. Uhum. Tem uma Sim. pessoa. Quando você vê qualidade naquela pessoa, eu vou falar assim.
na gíria. Pô, vem cá, como você for, vou falar de você, Aline, você é uma jogadora de futebol ou de vôlei, seja de qual esporte, mas eu vejo que você tem personalidade, gosta de uma noite, gosta de Uhum. sair, gosta de uma balada, mas vejo potencial em você. Aí empresário, chega aqui, vem aqui. Aí conversa com o cara, olha só, toma esse dinheiro aqui, vai no shopping, compra um negócio lá e vai com a tua namorada, e depois, ó, segue isso aqui, irmão. Faz isso aqui, Aline, que o futuro é grande na Uhum. sua vida. Eu vou investir em você. Por mais que você vai ter uma hora que a pessoa pode até deixar de lado, mas tem essa oportunidade, porque hoje Você não tinha ninguém pra não te tinha, direcionar assim, não né? tinha, entendeu? Mas uma pessoa que eu não posso deixar de falar foi a minha esposa. Hum. Ela sempre cansou de falar pra mim. Sempre me ajudou, por mais que eu não fui tão fiel a ela, em todos os sentidos de fiel dela chegar e falar pra mim assim, ó, pô, você tem que fazer isso, fica mais um pouco, mas ela foi sempre fiel a mim. E eu agradeço a Deus, porque sem Deus nada disso estaria acontecido. Mas nos tempos de hoje, as coisas são mais fáceis. Sim. Agora você dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis chances pro cara e o cara não É, vai, aí fica difícil. é. Porque muitas das vezes, lá atrás, as pessoas falavam pra mim assim, ó, o dinheiro acaba, o futebol, ele vai acabar, você não vai Uhum. ficar novo o resto da vida. Isso hoje, pra você falar pra uma pessoa e ele ter essa consciência, aí já é permanecer no erro. Uhum. As pessoas antigamente falavam pra mim lá, mas aí eu mesmo falo assim, não vai acabar nada. Eu pensando, eu não vou ficar velho, o futebol não vai acabar, eu vou continuar a correr, eu vou continuar a ter a saúde que eu tenho. Hoje não. Hoje as coisas mudaram. É, é. Mudaram em todos os sentidos. Então você tem, hoje tem a rede social, tem tudo. O dinheiro valorizou. Você ganha, um garoto já de 15 anos já ganha É. 50, 60 mil. Uhum. Então, as coisas mudaram tudo. Então, a diferença tá aí para o passado. Não que eu Se quero fosse botar. hoje, você acho que você seguiria no campo? Com certeza, porque eu me arrependi de todo o coração para Deus, Uhum. para Jesus. Seria E hoje diferente. eu agradeço a Deus, porque hoje Uhum. eu sou um servo do Senhor Uhum. e glorifico a Deus por tudo. Não me arrependo de tudo, tá repreendido. Desculpa até falar assim. Me arrependo de tudo que eu fiz. Hoje eu faria diferente, porque Sim. Deus está na direção. E como é que foi essa transição para areia, assim? Você já gostava de jogar seu futebolzinho de areia? Porque naquela época era muito forte, né? O futebol de areia. E você participou da primeira seleção brasileira, você fez parte dessa seleção. Você já chegou brilhando na areia? Porque você começou tarde, né? Se você ficou, acho que 10 anos no campo, como é que foi, assim, essa Não, eu transição? não comecei tarde, não. Muito pelo contrário. Eu Você jogava os Eu dois? jogava os dois, Ah, porque eu entendi. tava no Júnior, e Ah, aí tá. eram histórias, coisas bacanas, porque quando eu jogava no Júnior, no Juvenil, no Fluminense, eu comecei no Juvenil, no Júnior, no Juvenil, porque meu pai, que hoje Deus tem em bom lugar, Grande o botafoguense? grande botafoguense, Altair Brandão. E aí, meu pai me levava para fazer teste em vários times. E eu Hum, fazia. Inclusive, eu fiz um teste no Flamengo na época e eu fui bem, que era o treinador, era o Liminha, lá em uhum. Vargem Grande. E eu fui muito bem. Eu não fui do teste assim, eu fui bem e eu fui passando nos testes. Só que devido numa época foi exatamente assim. A gente ia para Gávea e ia fazer experiência em Vargem Grande. Eu lembro como se fosse hoje. O falecido Liminha até me perguntou a minha idade, perguntou que ano eu era e perguntou várias coisas da minha. Aí eu falei, caramba, vou passar. Aí só que tipo assim, só ficou nisso, mas eu via várias pessoas indo embora, 60 pessoas indo embora, e eu continuava. Uhum. Só que teve um dia desse que eu fui para Gávea para pegar o ônibus para ir para a experiência. Volta tal dia, voltava. E teve um dia que eu não voltei porque minha mãe achava até que eu não estava indo para ir treinar, porque eu não era federado, eu ia fazer a experiência. E aí pô, eu não fui por causa da falta de dinheiro. Poxa. Aí eu não fui.
Eu não fui, aí e acabou que eu não fui mais aí fazer o treino de experiência no Flamengo. Aí quando surgiu uma oportunidade com o Edinho do Fluminense, Uhum. ele jogava muito futebol no Leme, né? O Edinho. E aí eu novinho, falei, pô, Edinho, deixa eu fazer um treino lá, uma experiência lá, arruma pra mim. Aí ele foi, falou com um empresário que era até do Romário, que foi padrinho até do meu casamento, Luizinho, empresário do Romário na época. E aí o Luizinho, ele olhou pra mim e falou assim, pô, mas tu quer ir mesmo? Eu falei, claro, Luizinho, ele dá uma oportunidade lá e tal. Isso eu já jogando ali e tal. E aí ele falou assim, não, beleza e tal. E ele, só que ele viu um garoto chamado, que é meu amigo, meu irmãozão de infância, um chinês, um negão alto. Aí falou assim, pô, mas aquele negão ali, ó, ele tem mais chance. Eu falei, não, beleza, meu irmão, leva nós dois e tal. Só que chegou lá, ele fez mais fé no negão, o negão também é bola, só que quem ficou foi eu. Eu, pô, cheguei lá e eu treinei contra o juvenil mesmo do Fluminense. Aí eu rebentei. Pô. Rebentei. Aí no segundo treino, aí o Altair me mandou pra Laranjeira, pra me federar. Mas é assim, o esporte, a gente fala, futebol tem o mesmo nome, mas é completamente diferente, né? O goleiro faz gol, assim, você mostra mais sobre as habilidades. Qual a diferença, assim, que você acha mesmo, do campo pra areia, Ah, principal? da irregularidade pro regular, né? Uhum. Essa aqui é real. Mas eu sempre vou bater nessa tecla, Aline, que toda vez que eu participar de alguma entrevista e as pessoas perguntarem, eu vou sempre brigar por esse lado bom. Uhum. A areia, ela é irregular e o campo é regular. É. Só que tem muitas crianças que não têm essa possibilidade de fazer um treino no campo. Ah, sim. Então, o que acontece? Eu tive essa oportunidade. Eu tive pessoas que me levavam, eu jogava, e na verdade eu já jogava campo lá no Forte Duque de Caxias, que tinha uma escolinha lá, do Coronel Beliche. Uhum. Então eu já jogava campo desde criança. E jogava areia, porque ali era um lazer. Você morava ali no Eu Leme? morava Sempre ali, morou, né? é um lazer, mas o campo eu sempre tive contato com a chuteira, sempre tive Uhum. contato. E o sonho da criança é jogar campo, não é jogar areia. verdade, é verdade. Então, vai para areia porque é um esporte que tá ali, ó, Mais é acessível. aberto. Nem todo mundo tem essa chance. Até os próprios garotos que estão no subúrbio, que tem campo, tem Joga descalço, não precisa entendeu? de chuteira. Então, eu falo aqui, ó, eu acho que o garoto, ele só joga descalço. Não, dá uma oportunidade pro garoto. Às vezes o garoto joga muita bola, mas ele vai se adaptar com calçado. Agora, tem que dar uma oportunidade, ainda mais quando é novo, que tem como se adaptar o mais rápido possível. Porque muitos que jogam o campo podem jogar na areia, porque aí vai chegar ali, é difícil, mas tipo, quando o cara joga, ele vai entender o Mas jogo. principalmente o goleiro, né? Eu sei que meu filho é goleiro, né? Mas ele não atingiu a altura que hoje em dia goleiro de campo tem que ser 2 metros de altura. E aí ele foi jogar o beach soccer. Só que é muito diferente. Principalmente eu acho essa posição de goleiro, porque o goleiro faz gol, por exemplo, o goleiro sai jogando. É meio que um futevôlei, assim. Não sei, eu vi alguns jogos e vi alguma relação, assim, não é? Não, com certeza. Hoje, porque, Tá, porque na mudou. verdade, os antigos atletas, porque na minha época não tinha esse negócio de goleiro não, Aline. Na minha época, o goleiro ele só tinha que agarrar. Ah, tá. Até porque, graças a Deus, eu peguei uma geração que só tinha craque, entendeu? Só craque de bola. É verdade. E na verdade... Geração de ouro, né? E na verdade, o goleiro tocava muito pouco na bola. Ele pegava, defendia e dava a bola na gente. E hoje o goleiro ele joga mais com o pé porque mudou. Hoje é mais força e o goleiro é um jogador a mais. E eles levaram esse estilo de jogo dos futsal para areia. E os jogadores, o goleiro, eles começaram a se adaptar. E quem tem uma qualidade, melhora. Isso aí é bom, é ótimo. Mas isso aí deu uma caída no futebol brasileiro. Graças a Deus o Brasil agora conquistou um título importante para a modalidade, foi muito bom, mas aonde que a gente teve muita dificuldade foi depois dessa mudança, porque a gente começou a copiar os caras jogar e deixamos de jogar nosso futebol raiz. Entendi. Aquele que é o futebol de areia, o futebol moleque, o futebol de drible, futebol de ousadia, porque a gente ficou dependente do goleiro.
entendeu? verdade. E isso travou um pouco. E hoje a gente conseguiu, depois de um tempo, ser campeão. Porque realmente o Brasil ele vai ser sempre favorito em todas as competições que ele entrar no futebol de areia. Mas devido a algumas coisas que o Brasil deixou de fazer, começou a igualar com as seleções europeias que começaram a aprender o jogo e desenvolver o esporte no país deles. E agora eles batem de frente com a seleção brasileira. Nossa, que análise boa, né? Uma análise que só você mesmo poderia ter feito. Entendi tudo. Já que a gente está falando de goleiro, tem um goleiro que jogou muito com você, né? Robertinho. Ele mandou uma mensagem aí para você. Vamos ver. Acho que fez uma pergunta até. Grande Alexandre, Aline, um prazer estar falando com vocês e principalmente que tem um cara aí sensacional, meu amigo de muitos anos, meu companheiro, colega de quarto. E eu queria que o Neném contasse uma história quando eu, ele e o Bruno Marias chegamos no quarto do hotel lá em Portugal. O que aconteceu? Que foi, a gente deu muita risada nesse dia. Valeu, Sassarico, grande abraço, um prazerzaço estar falando com você, meu irmão. E aí, vai ter que contar. Robertinho, irmãozão, parceiro de muitos anos, isso é campeão, um cara que hoje a gente tem um convívio, jogamos junto futebol, família, cara parceiro. Pô, o Robertinho é fera. Excelente treinador de goleiro. Número 1, fera, meu companheiro de equipe, muitos anos. Pô, essa história aí foi engraçada mesmo, Aline, foi engraçada, cara. Quer que eu conte? Quero, claro. Ou então, Fiquei curiosa. o que acontece? A gente chegando lá em Portugal, foi separado os quartos. E aí, Figueira da Foz, Mundialito. Sempre nós íamos pra lá pra jogar o Mundialito lá em Portugal. Pô, muito, muito bacana mesmo. E aí foi engraçado que dividiram os quartos e dois para cada quarto, normal, né? E ficou no quarto eu, Robertinho e Bruno Marias. E o Bruno Marias, ele tava chegando na seleção. E eles são tudo alto, né? E eu sou baixinho, né? E aí chegou era 2 para cada quarto, só que nós ficamos num quarto maior com 3. Já tava errado, com 3. E aí, beleza. Aí o Robertinho e o Bruno chegaram no quarto primeiro. Eu não sei o que aconteceu, que eu demorei, e aí cheguei por último no quarto. E nisso que eu cheguei por último no quarto, tinha três quartos, não, 2 quartos, sendo que um tinha cama de casal e os outros 2 tinha cama normal, de solteiro. E aí eu cheguei no quarto com a minha mala e tal, e naquela época eu era muito zoador, muito assim, caraca, tipo assim, eu falava mesmo as coisas, assim. Sincero. E eu era, tipo assim, tinha, assim, muita personalidade, né? Aí eu cheguei no quarto, e quando eu olhei aquilo ali, tava a bolsa do Robertinho de solteiro, uma cama vazia que tava já, e a do casal tava uma mala lá e tava umas coisas lá. E eu olhei os quartos assim, aí eu falei assim, quem que tá nessa cama de casal aqui, Robertinho? Não, quem que tá nessa cama de casal aqui? Aí o Bruno Maria falou, pô, sou eu. Eu falei assim, aí eu falei assim, pô, Bruno, quantos gols você tem? Aí ele engasgou, ele falou, pô, cara, caraca, tá chegando agora e tal, e não sei o que. Aí, pô, mas isso eu falei numa zoação, né, cara? Pô, perguntei, falei, não, mas tá tranquilo, não, quer ficar aqui? Eu falei, não, fica aí, eu não ligo não. Aí o Robertinho lá do banheiro falou, não liga eu cá! Não liga eu, mentira! Não liga eu... Quer ficar aqui? Eu quero. Aí ele saiu, foi pra lá e eu fui pra de casal. Pô, que vaidade, sabe? Que não leva a nada, entendeu? Mas na época eu falei assim, quantos gols tu tem? Ele não soube nem falar. Eu falei, pô, mano. Aí eu fui pra cama de casal e ele foi pra de solteiro. Pô, mas... Pô, mas realmente, pô, naquela época, pô, ele... Entendo. Essas viagens eram legais porque não tinha rede social, né, Neném? A tinha. concentração era aquilo, Mas não era foi- brincadeira. E o mais engraçado, cara, porque eu falei, não, tá tranquilo, eu não ligo não. E o Robertinho tava no banheiro, Liga sim. ele deu aquele, não liga é o cá!
Palavrão. Como é que acabou dormindo, então? Como é que acabou a Eles distribuição? a distribuição, fiquei num quarto separado. Porque na brincadeira do futebol, né? Pô, eu era um artilheiro, né? Sim, Pô, claro, claro. Aí, pô, mas só que hoje eu não faria, eu faria diferente. O Romário com que fazia certeza. isso, né? Quantos gols você tem? Então quem vai sentar aqui sou eu na Caramba, janela. cara, mas eu não imitava ninguém, não. Isso era uma coisa minha mesmo, entendeu? Muitos, tipo assim, eu vou te falar, cara, muito assim, eu era o Romário da Areia na época. Sim, com certeza. Entendeu? Com Tipo assim, certeza. e eu não tô aqui falando agora, porque muitas pessoas Não, é um falam agora fato. uma coisa assim, muitos falam palavrão agora, eu vejo muitas coisas. Não, eu via que quem via nos anos 80, 90, eu sabia quem era assim, quem era de falar mesmo. E eu era de falar mesmo, e fazia É. na época. Eu É. falava, se tivesse as coisas gravadas, eu falava, mas meus companheiros sabem disso. Uhum. Se eles forem, assim, de falar a verdade, eles sabem disso. Mas falta isso também hoje, né? No futebol, no Mas sei lá, eu esporte. fazia diferente Ah, mas também. isso é legal, Entendeu? Eu neném. fazia Isso é diferente. Eu só tô legal. falando que na época eu fazia. Sim. E eles, meus amigos, sabiam, entendeu? Eu Uhum. tinha essas coisas comigo, mas eu não copiava de ninguém. Era uma coisa que eu fazia espontâneo. Eu, de repente, Você estava era errado, eu estava autêntico, né? errado. Eu sempre fui autêntico. Isso aí é Uhum. uma coisa que sempre foi autêntico. Mas devido às coisas que a gente faz, eu falo, caramba, eu não faria, não. Não, Faria, mas eu não tá bom, faria. tá bom. Você fez história, você fez muito gol bonito. Eu separei um gol aí, que eu achei esse gol inusitado e queria te perguntar se foi proposital, se foi sem querer. Bota aí, Fabrício, o gol. Olha o Neném! E que O que golaço! foi isso, neném? Que golaço do Neném! Muitos falam que o meu gol bonito, mais Olha bonito, isso. foi o de bicicleta. Mas eu achei esse muito diferente. Esse foi Que craque! meu filho. Tá Ah, aí. Tá grandão. foi consciente. Muito consciente. Você deu uma olhadinha assim, né? Mas na verdade, Aline, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não queria ser um jogador normal. Eu Uhum. queria ser um jogador diferente. Eu creio que eu acho que eu fui um jogador Foi. diferente. Foi. Porque eu já antevi as coisas antes. Isso, pelo menos na areia, eu fazia as coisas que você não imaginava, eu já fazia. Mas Porque isso era que de é mim. um craque. Era de Isso mim. que faz um craque. Entendeu? Então, isso aí eu sempre pensei em ser assim. Deus me deu esse dom e hoje eu agradeço muito a Deus por esse dom que Ele me deu, porque muitas das vezes eu não agradeci a Deus pelo dom que Ele me deu. E hoje eu vejo que até às vezes eu me pergunto, será que eu fui isso tudo mesmo? Entendeu? Então, às vezes você vê umas pessoas falando que é meu fã e tal, então eu fico feliz, entendeu? Eu agradeço, mas isso eu só tenho a agradecer a Deus, porque esse foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Mas pra mim esse tá no top 1. Esse. Então eu adivinhei, Esse, viu? adivinhou, tá no Coloquei top aqui, 1. adivinhei. Esse eu sempre falei que foi esse. E esse eu não tinha esse gol gravado, quem me passou pra mim foi até o Alvin da Ah, Globo. é? Ele que passou Sim, pra o mim. Alvin, cinegrafista. E aí, esse gol, por que eu falo desse gol? Que é pelo grau de dificuldade. É. Entendeu? Só que quando o Pierre, foi até o outro goleiro que é também um dos fera, também um cracaço também. Foi ele que me deu essa bola, porque quando eu tava assim, o goleiro tava atrás de mim, eu tava no pivô, eu dei uma balançada para a direita e saí para a esquerda, mas eu já tinha tentado isso muitas vezes já. Só que quando eu saí, dei a balançada para a direita e saí para a esquerda, eu dei uma olhadinha pro goleiro. E o goleiro, que ele viu que eu tava sozinho, ele tentou ir. Quando ele tentou ir, ele ficou no meio do caminho. Quando eu vi que ele ficou no meio do caminho, eu dei aquela de... Quando o PR lançou perfeito, eu dei aquela de bate-pronto aqui assim, ó. Eu já vi assim, ó, só deu aquela olhadinha, ela entrou lá no outro ângulo. Isso é aquela da base, né? O treinamento de bate-pronto. Então, foi um dos gols que eu tenho maior felicidade de dizer que foi um gol mais bonito. Mas as pessoas falam que foi o de bicicleta, mas esse daí foi o mais bonito. Eu achei também, ser mais diferente. E olha a quantidade de coisa que você falou que você pensou em 1 milésimo de segundo, né? Tudo isso 1 milésimo de segundo você não, pensou pra tudo você ver isso. que tudo tem aquela... É a base, né? A base que eu agradeço muito o Fluminense, a base que eu tive, com vários treinadores bons que eu peguei. E o pouco tempo que eu fiquei ali, eu aprendi muito.
Muito legal. Vamos dar um intervalo aqui na TV Max, já já a gente volta. Já voltamos, rápido aqui na TV Max. Então, continuando aqui o nosso papo, a gente estava falando dos gols lindos que Neném fez. Vamos botar mais uma pergunta do Araújo, meu marido? Vamos lá, amor, faz mais uma perguntinha aí para participar. Ô, Nenê, eu quero saber o seguinte, durante muito tempo, o Brasil dominou, né? O beach soccer, campeão de tudo. Por que a seleção brasileira perdeu essa hegemonia aí durante um período? A gente viu outras seleções aparecendo. O que aconteceu que o Brasil deixou de ser, né, o grande time, a grande seleção no beach soccer? E, né, a questão do goleiro e tal. Hoje em dia, quem tá brilhando assim no beach soccer? Qual seleção? A seleção que hoje em dia está brilhando é Rússia, que até ficou fora agora devido a esses problemas aí que teve no Sim. país. E é uma seleção que foi, se eu não me engano, ela é 3 vezes campeão do mundo. Começou agora, a gente fala assim há pouco tempo, mas por quê? Porque se dedicaram, abraçaram o projeto, tiveram mais profissionalismo e nós ficamos para trás. Nós sempre começamos o esporte, aqui é o celeiro dos craques, tem grandes 9 Copas do Mundo, grandes né? jogadores Só com você. e ex agora pela FIFA. E nós temos jogadores de qualidade, jogadores que a gente faz em casa. Que aqui, eu sempre falo, aqui é o Maracanã do futebol de areia, que é a praia, Copacabana, e temos praias maravilhosas. Falta de planejamento que deixamos de fazer lá atrás. Não eu, mas quem comandava. Foi muito bom enquanto durou a Coque Tavares, mas também só pensou em benefícios próprios, dirigentes, só pensaram só em si, empresa, mas não pensaram no esporte. Hoje que estão pensando no esporte, tomara que essa conquista que voltou um pouco as pessoas, despertar aquele público que se apaixonou pelo beach soccer há 15 anos atrás. E eu espero que a CBF não fique só naquele momento que ganhou, apareceu e tipo assim, vou aqui ter meu dia de glória aqui, porque a CBF tem atravessado momentos difíceis, e aí para apagar um pouco aquilo ali, chegou ali naquele momento ali, porque a CBF ela já está no beach soccer, para quem não sabe, desde 2005. Aí veio aparecer agora, porque ganhou. Pegando carona no sucesso. Pegando carona. E eu espero que essa carona, eles possam dar uma guinada no futebol de areia, porque é um esporte que eu sou grato, um esporte que eu também cresci, hoje eu tô aqui por causa do beach soccer, entendeu? Então, não foi um esporte que deu muito dinheiro e não dá muito dinheiro, que as pessoas têm uma ilusão, que tem patrocínio McDonald's, tem Banco Real, mas na verdade não ganhamos muito dinheiro, ganhamos fama, mas dinheiro não ganhamos. Essa que é a realidade, porque as pessoas tira muito pelo futebol de campo. E eu sou muito claro em dizer isso com maior tranquilidade do mundo, porque ganhamos sim, porque nós tivemos qualidade, nós tivemos capacidade, porque na época que nós entramos ali, a gente pegou uns caras que era consagrado, vindo de Copa do Mundo, onde que o futebol, a gente chorava pelo futebol por convocação, que era o Zico, Júnior, Edinho, Cláudio Adão, Paulo Sérgio. Então nós chegamos ali onde que uma responsabilidade, e os caras estavam parando de jogar, mas não tinha aquele espírito de perdedor não, o espírito dos caras era de ganhar. Então eles levavam aquilo ali, aprendemos muito com eles. Então eu espero que hoje a CBF ela possa dar uma estrutura melhor, planejamento, programação, faça um calendário forte de futebol de areia, porque se não fizer, ganhamos agora, fica difícil. Porque os caras, hoje lá na Europa, tem campeonatos. Na Rússia, os caras jogam o ano todo. Isso é importante. Então, isso é fundamental. A gente aqui não, a gente joga um dia sim, um dia não, um campeonato sim, um campeonato não. Por isso. E outras pessoas perguntam, por que o futebol acabou? Não acabou. Ela passa na TV fechada. E saiu de Copacabana, foi passar para Barra, lá onde que fica as arenas. Ninguém vai ver, ninguém vai saber do futebol de areia, ninguém sabe quem é quem.
isso aí foi não pode ser momentâneo, porque hoje a gente temos que fazer um ídolo. Que hoje Um neném. Tem que fazer um neném de um ouro. Jorginho, Isso. um Benjamin, É. um Júnior Negão, você tá entendendo? O próprio Robertinho, o Juninho, uma A geração gente de ouro. conhecia, né? Os Os jogadores cara, sabiam entendeu? o nome, Os escalavam. jogadores que tem outros também, Buru, tem eu falo assim, às vezes, pô, se eu esquecer de outros nomes, eu não posso falar de todo mundo porque não dá. Eram muitos. Mas nessa geração foi essa geração que ficou ali 15 anos. E a outra geração ganhou também, mas a gente precisa fazer um ídolo, um cara diferente, um cara que... E às vezes hoje é o Marco Otávio, e o Marco Otávio ele pode mudar isso. Fazer um jogador diferenciado, um jogador que ele sabe que eu tô falando, o Marco Otávio, um jogador que fazia o que o jogador de futebol de areia fazia, lá no futebol de 11 mesmo, que é driblar, dar uma caneta, fazer isso, partir pra cima, o mano a mano, coisa que não tem mais. O futebol mudou? Mudou, mas não podemos deixar não podemos perder nossa essência do mano a mano. A gente não pode deixar o goleiro jogar mais do que o jogador. É essa a minha concepção. Hoje tem jogadores da nova geração que são grandes jogadores, Mauricinho, Rodrigo, outros jogadores que podem fazer uma história tão grande quanto a nossa. E eu torço para isso. E tanto que eles mereceram ganhar o campeonato agora. O Rodrigo fez uma grande atuação com ela no chão, com a bola no chão. Quando eu falo bola no chão, é driblando, fazendo gol, mano a mano. Então, é disso que nós precisamos. Mudar um pouco de querer copiar, que eu não estou dizendo aqui que foi alguns que passaram ali e estavam copiando muito o que os europeus estavam fazendo. Então eu acho que isso tem que mudar. Então, respondendo para finalizar, o que falta hoje é isso que a CBF fez Apoio lá. Foi também. lá, agora é continuar lá. Apoio. É, porque hoje a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Botafogo tá com um time de beach soccer, o Fluminense tá com... Não, o Fluminense é o único que não tem. É o Botafogo, o Vasco e o Flamengo. E eles acabam criando campeonatos ali entre eles. Tem um carioca, mas é muito desorganizado ainda. E tem que ter, né? Porque Sim. é ali que é a abertura para os meninos serem vistos também para a seleção, né? Não, com certeza. E eu penso também muito nos atletas. Eu fui treinador lá no Catar e fui treinador no Japão. No Japão eu ainda estava no começo. No Catar eu comecei a ter uma experiência melhor. Saber o que é perder, derrota. Tá com um camarada mais experiente do que eu, do futebol, que me ajudou na linguagem, que é o Tondato lá. Eram de onde os Goiás. atletas que jogavam Lá lá com você? do De Catar lá mesmo. Então, só que não tinha estrangeiro. Não tinha. E os jogadores do Catar não eram jogadores, muito bons jogadores. Então, eu tive experiência de derrotas. Sei. Então, só que o que precisa também aqui no Brasil é dar mais valor aos atletas. Os atletas ganham mal. Então, eles têm que dar Tem um uns valor. que nem ganham, né? Tem uns que nem ganham. Então, eles ganham mal. E tem muitos que sobrevivem mais de jogar fora do que pela seleção. Então, hoje, particularmente falando, aí, pô, pra mim, a minha segunda pele foi a camisa da seleção brasileira. Hoje, que me identifica foi a seleção. Hoje, tem clubes, eu joguei campeonato italiano, joguei campeonato... 2 campeonatos italianos, e eu não lembro o outro que japonês, que eu também fui pro Japão, desenvolvi o futebol de areia também, lá, né? entendeu? Inclusive até eu que levei o Ojima, que hoje se chama Ozu, lá pro Japão. Então, o que falta é valorizar mais os atletas, ter mais campeonato aqui no futebol brasileiro, aqui no Rio de Janeiro. mesmo. Então, isso que precisa. Não podemos deixar apagar o que ganhou agora, aonde que teve o maior sucesso, aonde que muitas pessoas não estavam mais sabendo do futebol de areia, e não pode deixar apagar, entendeu? Então, valorizar o atleta, pagar melhor o atleta, dar valorização ao atleta para que eles tenham motivação e poder jogar aqui no seu país, porque muitos hoje, que eu queria dizer, se hoje eu estivesse jogando hoje e eu tivesse uma visibilidade melhor,
eu preferia jogar muito mais lá fora do que vestir a camisa da seleção. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque lá ia pagar minhas contas. A seleção só ia me dar nome. Entendeu? Entendi. Então, são É coisas triste diferentes. isso, né? É com bem triste, certeza. ainda mais você falando isso, né? Você que pô, E eu vestiu tantas entendo vezes. perfeitamente os atletas que vão Sim, jogar lá sim, e às vezes ficam claro. até de fora da seleção por recusar. E às vezes aí eles recusando, aí os caras, eles acabam crucificando o cara, mas não entende o cara, Uhum. entendeu? O que eu acho legal hoje em dia, Neném, é que tem vários times de mulheres, né? As mulheres estão entrando no beach soccer, o Botafogo tem também um time feminino. Como era na sua época? Você via que alguma mulher tinha jeito, mas não tinha oportunidade? O que mudou, assim, no beach soccer para mulher? Não, eu vou te ser sincero mesmo. Na minha época não tinha nem muito futebol de areia, né? Uhum. De beach soccer, né? Não tinha. Então eu não posso nem te falar assim, pô, fulano joga, esse time é bom. Na verdade, tinha o futebol de areia, sim, mas aquele futebol de campo que não aparecia muito, que era o radar. Lembra do radar? Que Lembro, inclusive lembro. tinha uma amiga que, pô, lá da minha comunidade, que era goleira, que era a Bené, e tinha outras jogadoras. Quem fazia muito um futebol feminino também era o Paulinho Pereira, ali do Leblon. Isso aí eu sabia, mas não era uma coisa visível, Uhum. entendeu? Devido ao beach soccer crescer no esporte, querer almejar umas Olimpíadas, passou a ter times de futebol, algumas escolinhas também, a geração também, eu creio que também já tinha de mulher, mas não era uma coisa assim que, entendeu? Mas hoje a situação ficou mais Acessível. para as Uhum, pessoas uhum. buscar mais o que elas gostam e que ela, não, hoje eu tenho um time para me poder treinar, hoje eu tenho uma escolinha para me poder ir lá aprender, para me poder me praticar. Então hoje, devido ao beach soccer, precisar disso, começaram a fazer campeonatos, inclusive tem campeonatos de futebol feminino, tem muitas garotas aí, inclusive eu até levar uma garota dessa aí para jogar um futebol, um evento que me pediram, mas eu acho bacana. Tá crescendo, né? Tá O número de crescendo, mulheres. tá crescendo, então. Mas se no beach soccer masculino tá difícil, imagine para Pô, feminino. É verdade. Se, não, verdade. se o, É tudo mais difícil. se o masculino não se firmar, que já era para ter sido se firmado lá atrás, porque hoje já era para estar tranquilo. Então a gente está tentando se firmar até hoje. Então, para isso acontecer, real. O masculino tem que se firmar. Isso é real. Para que o atleta possa se dedicar inteiramente ao esporte e poder viver dele, né? Porque Com hoje em dia não certeza. dá para viver dele, tem que ter outra profissão, né? Amor, mais uma perguntinha aí. Ele fez várias, né? Então tem que ficar colocando aqui. Vambora. Nenê, 2002, tenho certeza aí que foi teu ano mágico. Evidentemente tivemos outros anos aí espetaculares na tua carreira. Você que tem 337 gols, né, pela seleção brasileira de beach soccer. Queria que você relembrasse um pouquinho desse ano de 2002, como é que foi ganhar o título de melhor jogador do mundo, como é que teve festinha depois. Conta a resenha aí desse título aí que você conquistou e de conquistas também da seleção brasileira. Qual foi o mundial mais difícil que vocês ganharam? Conta aí pra gente. Então, Araújo, cara, 2002 realmente foi um ano mágico mesmo, porque eu comecei em 95 na seleção, e 2002 foi um ano que eu fui eleito o melhor jogador do mundo e fui artilheiro da competição. Foi aonde que foi diferente, porque foi diferente, foi igual Japão e Coreia, não foi? Foi a Copa do Mundo, que foi dois países? Uhum. Na época foi em 2 estados. Começamos lá no Espírito Santo e fomos terminar a Copa do Mundo no Guarujá, se eu não me engano. Foi dois estados diferentes. 2 estados diferentes. E aí foi aonde que eu fui eleito o melhor do mundo e foi uma coisa bacana, porque... Com a sua torcida, né? E é como eu te falei,
sempre falei, pô, cara, eu queria sempre ser o melhor, mas respeitando todos os companheiros, porque como eu sou até hoje o que sou, porque os meus companheiros me ajudaram. Eu fiz os gols porque os meus companheiros me ajudaram. Teve alguns que eu levava sozinho, mas eu sou grato aos meus companheiros, tive uma escola sensacional e por isso em 2002, pô, graças a Deus, eu sempre fui um jogador regular na seleção. Dificilmente eu tive momentos ruins na seleção. E 2002 foi uma coisa que eu falei, pô, eu quero ser melhor do mundo. Eu quero ser melhor do mundo. Eu tenho condição para ser melhor do mundo. Eu ganhava muitas artilharia, mas eu queria ser melhor do mundo. Em 2002 foi aonde que foi a coroação. E foi aonde que o professor Andrei, eu tive uns probleminha com ele. Eu tive uns probleminha com o professor Andrei de que ele queria me botar no banco e eu ficava chateado e a gente foi fazer uma pré-temporada na Grécia. Fomos na Grécia e ele me botava no banco, eu discuti com ele, dentro do que eu falei, pô, ainda meti assim, pô, mas o Júnior não me deixava no banco, uma coisa de, sabe, pô. Aí ele foi falado assim, mas tudo que hoje tá superado, foi um professor que eu aprendi muito, professor Andrei, cara bacana, até hoje a gente tem uma amizade legal. E na verdade eu não entendia que na verdade eu jogava muito mais eu estando no banco ali do que entrando. E quando em 2002 eu entrando, eu fui eleito o melhor do torneio e fui artilheiro do campeonato. E se eu, naquela época, a gente se desentendeu, ele estava vendo o melhor pro time dele e o melhor para mim, né? Então, eu era um cara que entrava e fazia diferença. Mudava o jogo, entendeu? Então aí foi um negócio muito bacana. E as comemorações foram as comemorações que quando a gente voltei pro Rio, comemorei até demais da conta, entendeu? Então, só que foi aquele momento, passou, tudo foi maravilhoso e hoje eu tenho isso guardado, foi uma coisa assim bacana que eu almejava e consegui. Em E qual foi o 2010. mundial mais difícil? O mundial mais difícil. Na verdade, o mundial mais difícil foi. Cara, que teve vários. Na verdade, o mundial mais difícil foi o que nós perdemos. Que ganhamos ou perdemos? Porque o que perdemos foi em Costa do Saúde. Foi um lugar maravilhoso, Costa do Saúde. Maravilhoso. A gente eu tive o prazer de conhecer vários lugares através do futebol. Costa do Saúde a gente foi lá no começo e lá não era um lugar de sorte, a gente perdeu para Portugal lá. Putz. Aí perdemos uma Copa lá, na verdade não foi, foi um mundial que jogamos lá, perdemos um mundial lá para Portugal. E o mais difícil assim que nós ganhamos foi contra os Estados Unidos, que era um timezinho também enjoado na época. A gente, se eu não me engano, a gente ganhou de 3-1 deles, ali em Copacabana. Foi um joguinho assim difícil. Não era fácil não, viu? Não era não. Ganhou 9 Copas, mas foi difícil. Parecia ser fácil. Até porque a gente que era da praia, porque muitos falam, porque naquela época era fácil, porque os do campo jogavam e a gente entrava e tudo, mas às vezes o jogo tava difícil, Sim, era aquele momento, 2, 3 minutos, como é que você resolvia? E eu tentava fazer o que tinha que fazer e falar para os jogadores de beach soccer, eu falo para os atletas que eu treinei, né? Eu falava muito isso, em 2 minutos eu dava o meu melhor. Eu entrava e dava o meu melhor. Fazia eu diferença. entrava 1 minuto e dava o meu melhor, porque aquele momento ali tinha que ser o meu melhor, para mim aumentar a minha rodagem, aumentar a minha minutagem, que eu me falo hoje, né, na língua. Então, e ali foi onde que eu dava o meu melhor, e eu acho que as pessoas, 2 minutos é pouco, realmente é pouco, mas dizer que eu fui, Em 2 eu minutos você muda o perseverei, eu jogo. tava chateado, mas eu entrava e mudava. A cabeça que você não teve no campo, você teve na areia, né? Por isso que você conquistou tanta coisa. Com certeza, conquistei e também, como eu te falei, isso também foi uma coisa também que mexeu com a minha cabeça, era aparecer. Uma coisa que eu pedi a Deus e Deus me deu. Ele não me deu dinheiro, não me deu
uma coisa, vida financeira top, mas eu agradeço a Deus, porque a palavra tem poder. E eu sei que a palavra tem poder porque o Deus que eu sirvo, se você marcou pedir, seu nome, você deixou um legado, né? com certeza, porque eu pedia muito isso, Aline. Isso aí é uma coisa que às vezes eu falo assim, cara, eu pedi a Deus, eu quero ter um nome. Quero ser conhecido por todos. Uhum. Pelo seu É, talento. me chamar de meu nome. Ele me deu. Você vai ser conhecido. Tem umas fotos aqui, vamos botar, Fabrício, só pra gente relembrar, né, um pouquinho dessa sua carreira brilhante. Aí você vai falando com a gente aqui. Aí, recordar é viver. Essa foto aqui, pô, o comentarista era o Júnior. Maestro. Aí eu tava passando por cima, tá vendo? O Mádia e o Jorge. Uhum. Só que nessa jogada eu já tava aqui, eu já tava finalizando, foi gol. Aí eu tava do outro lado, quando me fecharam, eu dei um tapinha pro meio e fiz o gol. Você vê a cara de Velocidade, desespero do outro lá, ó, querendo te derrubar. É, isso Tá aí foi um dos segurando gols ali. bonitos também. Aí eu usei da velocidade e da finalização. Legal. Mais uma. Ah, aí, conversa. Os dois, o Romário da areia e o Romário do campo. Pô, esse aí eu tenho meu respeito. É um cara que é um amigo. Pô, cara, um cara que sempre que eu convidei nas minhas peladas, sempre teve presente. Respeito muito. E ele agora como jogador, hein? E Vai jogar no América agora, hein? vai. Isso aí foi uma das peladas que eu convidei ele. Ele foi, pô, a pelada minha tradicional de veterano, de 50 lá na Praia do Leme. E aí a gente tivemos essa dobradinha, já fizemos dobradinha boas. Mas na areia você superava ele, pode falar. Ele diz, né? Eu não sei. E ele é o meu ídolo, né, cara? Isso aí eu não posso negar e me espelhei muito nele. Isso aí não tem o que falar. O máximo respeito por esse cara aí. Próxima foto, então. Isso aí contra os Estados Unidos. Pô, mais um gol. E esse gol aí eu fiz pro Bachola. Você estava dedicando ali o gol É, a alguém. Fiz esse gol aí pro Fez pra Bachola. ele. Muito legal. Ele tava com o pé ruim ali, hein? Tava com um Não, negócio no pé, ali não? na época eu era patrocinado. Na verdade, é a Umbro. Ah, o Aí eu patrocínio, eu botava na entendi. canhota. Por causa que eu não Ah, gostava de jogar canhota com ali isso aí. também. Isso aí não, pra gente que não dava uma coisa assim legal. Eu gostava de jogar sem. Mas isso aí a gente tanto que eu botava na esquerda pra mim não me atrapalhar em nada. Ah, entendi. Aí, Isso aí time a de... gente, time do Fluminense, no campo, Isso né? aí, pô, nós fomos campeão internacional num torneio em Lyon. Caramba, 92. Professor João, saudoso Márcio Baby, Isso aqui, Neném Sassarico, que história é essa? Neném Você Sassarico. era o Neném Sassarico no Porque eu campo? partia pra cima e os cara falavam, Sassarico, parte pra cima. E eu partia pra cima. Mas aí perdeu esse apelido depois na areia. Não, ficou? todo mundo Ficou Neném os caras, Sassarico? quem me chama de Sassarico é Edmundo. Edmundo que Ah. me chama. A maior galera da galera do campo me chama e é uma rapaziada. Só pra dar moral pros caras, professor João, sensacional, top. Saudoso Márcio Baby, o Elisson também que jogou no Fluminense. Mário Alexandre, isso aí, fera da bola. Robson. O Wallace também, que foi no Profi também. Eu, Mano, também jogou profissional também. Foi com Edinho. Cosme, Negão também, top. Dudu, que hoje é treinador da base da seleção brasileira, que foi campeão junto com o Dejaí. Legal. Marcelinho, lá meia esquerda, pô, craque de bola. E Magaldi, volante. Muito legal, hein? Cara, tudo isso Foto tem amizade com histórica. essa rapaziada, tudo fera, tudo da melhor qualidade. Legal. Aí no campo, Neném no campo. Mais uma? Ah, essa eu gostei, hein? Essa camisa tá bem vestida, hein? Pô, cara, essa daí é fera, fera. Ele também era, Pô, fazia cada golaço, Dodô né? o homem do Cada gol golaço. o homem do gols Dos bonito, gols né? bonitos, Pô, é. Dodô, esse camarada aí, ai, que humildade, mano. Ele Isso é, aí ele é foi super humilde. em Orlando, quando a gente tá em Orlando, lá ele parece lá pra jogar um futebol, de vez em quando eu vou lá também pra visitar os netos, e a gente tá sempre junto. Pô, o Dodô é sensacional, E parceiro. ele tem um carinho pelo Botafogo, né? Ele Muito. jogou em vários times, Muito, mas ele muito, tem, a gente muito. sente. Legal. Aí, Maestro Júnior.
Esse aqui é meu Samba da sopa. cara, da sopa. meu personal, o DG, parceiro também, me dá uns treinos top, ela como é que eu tava. Maestro, cara, nem se fala, eu tenho como ele como um pai pra mim, pô, isso aí é onde que eu chamo do meu futebol, recíproca verdadeira e é um cara que dispensa comentário. Eu acho que daquela geração, pra todos, onde que o beach soccer também chegou, graças a ele também. Foi um cara que botou o esporte lá em cima e isso aí nem Importante, tem o né? que Os falar. nomes do campo fazerem, assim, essa divulgação, né? Do beach É, soccer, porque e aí com certeza, até é um porque. peso a mais, né? E o Júnior, além do campo, ele é do futebol de areia, né? Ele jogou no Exatamente. Juventus, Sim, começou ali. sim. É um cara que, na Verdade. verdade, jogava o fino da bola tanto lá como cá. É, verdade. Agora, Neném, você foi treinador, né? A gente já falou sobre isso aqui. Como é que foi você morar no Catar, né? Tão diferente daqui. Pô, o Catar foi uma experiência sensacional. Um lugar que, posso te dizer que fui em muitos países da Europa, muitos lugares bonitos, mas foi um lugar que eu aprendi a gostar. É. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 9 anos. Nossa, você ficou muito tempo. Completando 9. Poxa, bastante. Família, tal. Foi um lugarzinho que, pô, que Deus me colocou lá, eu levei minha família, meus filhos, pô, hoje tudo fala inglês, estudaram lá, tá pô, Calor legal, danado, né? calor. Pior que aqui. E lá eu aprendi uma experiência muito legal, entendeu? Porque eu perdi mais do que ganhei. Eu e o meu, Sério? meu preparador Tondato. E no futebol é vitória. Você fica no emprego por vitória. Mas, Aline, foi uma coisa assim interessante que eu falo aqui e eu não posso deixar de falar. Pô, Deus é maravilhoso, porque hoje eu entendi o que Deus estava fazendo ali. Porque minha esposa, ela é missionária. Minha esposa, ela é mulher de oração. E aí eu entendi, na época eu ainda bebia, eu ainda tinha uma curtição diferente e tal, e às vezes o culto acontecia lá em casa. E hoje eu entendo o que Deus fez pelo esse tempo todo. Eu perdi, eu podia ter ido embora, mas não, era tudo no tempo de Deus. Eu sei que Deus me deixou ali o tempo que Ele queria, porque eu ficava desesperado às vezes, mas foi tudo porque a oração da minha esposa, a gente ficou ali. Durante 8, 9 anos ali, eu perdi mais do que eu ganhei, mas eu fiquei com amizade com a rapaziada, ensinei os Você caras, ganhou outras coisas, ganhei né? outras coisas, Mais eu tive uma importante. experiência. E ali eu só tenho a agradecer a Deus pelo que ele fez por mim ali, deixou ali esse tempo todo, porque se fosse assim, como a gente diz, que a gente crê, né? Fosse nos olhos humanos, visualmente, a gente, pô, eu só perdi, pô, eu tinha que ir embora. Mas hoje eu entendo que Deus fez, foi E o maravilhoso. Japão foi depois do Catar? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Você ficou então antes no Japão quanto tempo? Fiquei no Japão 1 ano. E aí, os japoneses Um jogam ano e bem meio. no Não, beach soccer? os Mandam japoneses jogam bem? bem. Jogam bem. Na época que eu fui lá, foi naquela época de 2005 para 2006. Eu tive um problema com a Coque Tavares na época, que eu tinha voltado da França e eles me deram um salário X, só que eles me abriram a porta de novo, só que na época todo mundo sabia, era só um grupo de 6, sabia quanto todo mundo ganhava, não tinha mistério. E a empresa que pagava, só que eu aceitei, mas já tinha conversado que eu queria chegar no tal real. Eu tinha que ganhar igual Jorginho e Negão, porque eu era um dos ídolos. Sim. Então eu tava Justo. ali. Só que naquela época eu aceitei porque eu tava voltando. E eu tinha conversado com o maestro, não, você tem que ganhar junto, igual os caras. Isso eu tinha uma coisa, um papo reto, sincero. E era Coque Tavares, era uma empresa e ele não tinha negócio de que ia ganhar. Era o que era ali naquele momento. E aí o Fulvio, que era o presidente, não, você vai ficar isso aqui, mas no próximo ano a gente vai reajustar você para esse local aqui. E tal, eu falei, beleza. Só que chegou no final, eles não quiseram cumprir o que e eu ia ficar, eu não saí brigado, só que a cabeça, eu fiz uma escolha de sair pro Japão, onde que o cara me fez uma proposta de eu fazer um projeto novo lá. E aí eu fui, acabei que a cabeça assim, no começo era maneiro, achando que não, larguei, e aí não
fiquei lá, não achei também aquela coisa toda. Aí eu novo, aí teve outro campeonato Copa do Mundo, aí eu fiquei assim meio com aquela, sabe? Não tava feliz lá. Saí fora da situação, não tá. Aí eu fiquei um ano, e só que nesse ano eu joguei uns campeonatos japoneses lá, e meu time ganhava praticamente da base da seleção, com a galera brasileira. Aí os caras viram que meu time tava ganhando, os caras me puxaram para ser treinador da seleção e eu mudar a seleção. E aí em 2007 eu mudei, levei uns 4, 5 jogadores japoneses para a seleção nova, porque era uma panela. E aí eu mudei, inclusive tem 4, 5 jogadores que são gratos a mim até hoje, japoneses. Pô. E que eu levei, mudei, porque tinha uma panela. Aí eu mudei tudo, e aí, não que eu reivindiquei o futebol japonês, que é um cara que tem uma moral grande lá, é o Rui Ramos. Ah, o Zico Não, tem no futebol o de Zico campo. é outra coisa, É. mas o Rui Ramos já tá lá, Ah, sim, é um sim. cara já consagrado, e ele era o treinador da seleção, eu levei os jogadores que eu descobri e botei lá, jogadores bons japoneses, porque era muito fechado aquela seleção japonesa. Sei. E eu tava ali, eu vi, aí eu mudei. Mas tipo assim, foi a minha saída da seleção porque eu fiquei chateado, não queria, não, o cara falou uma coisa, depois mudou, mas a história minha foi essa. Aí foi onde que eu fui pro Japão, fiquei lá em 2007, eles me convocaram, era um dinheirinho a mais, aí me convocaram para me ser treinador da seleção, aí eu fui ser treinador da seleção, e aí eu Baita fui em 2007. experiência de vida, É. né? Bom, temos muitos assuntos ainda, mas estamos terminando aqui na TV Max. Obrigada pela sua companhia. Se quiser continuar com esse papo maravilhoso, incrível, temos muitos assuntos ainda, vai lá pro YouTube, que a gente te espera lá. Beijo. Bom, então vamos continuar aqui no YouTube, né? Lembra de dar o like aí, compartilhar. Você gosta de bacalhau? Neném. Pô, Gosta de adoro, bacalhau? adoro. Descobri um restaurante no Rio de Janeiro, Rei do Bacalhau, ali no início da Washington Luiz, né? Uns pratos maravilhosos. Fui lá com o Alexandre, fui super bem recebida pelo Ronaldo, fenômeno dos bacalhaus, digamos assim. Então, olha, é um restaurante que eu recomendo para vocês. Tem polvo também, olha, tem bacalhau maravilhoso. Então, vai lá, passa lá, que eu tenho certeza de que você vai gostar. Ainda rola uma música ao vivo ali fora, um happy hour. Rei do Bacalhau. Valeu, um beijo aí pro Ronaldo. Muito bom, olha aí. Ai, tá na hora do almoço aqui que a gente tá gravando, Pô. a gente já tá até com fome Não aqui. tem um voucher, Olhando não? esses pratos. Tem. A gente vai negociar, com certeza. Craques são muito bem-vindos lá no Rei do Bacalhau. Tá aí. Bom, Neném, continuando aqui o nosso papo, né? Já falou aqui da experiência no Japão, no Catar. Vamos para mais uma pergunta aí do Alexandre, porque tem uma coisa que ele vai perguntar que eu queria saber, então deixa ele perguntar. Outra coisa para você aqui. Quem jogou mais? Você, Benjamin, Buru, Jorginho, você foi o melhor jogador da história da seleção brasileira de beach soccer. E quem jogava mais? Você ou o Madjer? Eu acho que o Madjer jogava mais que você. Brincadeira. Você se considera, assim? Não, eu vou história? falar, hoje eu vou falar real. Se fosse antigamente, eu já ia meter assim pra você assim, ó, pô, você tem dúvida de quem jogou mais? Agora, hoje, respondendo com toda a humildade, você falou dos meus companheiros de seleção. Jorginho, Benjamin, esses caras são talentosos, são craques de bola, são ídolos também. Só que eu fui mais pica. Muito bom. É isso aí. Entre o Madi e eu, pô, não dá. O Madi é um excelente jogador, mas não jogou mais do que eu. Porque, pô, eu driblava, pô, dava caneta, eu era irreverente, entre eu e Madi não tem nem comparação. Ele só é o Madi, assim, com todo o respeito que eu tenho pelo Madi, o Madi é um excelente jogador, porque na Europa, os caras, eles realmente dão valor ao atleta. Se aqui no Brasil eles dessem valor ao atleta, aqui você poderia escolher o Pelé do futebol de areia, entendeu? E bater na mesa. Esse aqui é o Pelé, não precisa ser eu. Pode ser o Jorginho, pode ser o Benjamin, pode ser o Júnior Negão. Você tem sua escolha, porque aqui eles não valorizam. E para mim, o cara diferencial que nem se falou aqui porque ele saiu antes, que para mim esse aí é o top dos top, é o Magal.
Eu joguei com ele no começo. Mas isso aí é uma coisa que é real. Às vezes as pessoas... pô, o Madison... Porque lá eles valorizam. A Europa valoriza qualquer um. Aqui não. Aqui tem que ter um Pelé. E o Pelé da Areia pode ser o Jorginho, pode ser o Júnior Negão, pode ser o Benjamin. Porque realmente esses caras foram um craque de bola. Fizeram diferença. Até para essa geração na Europa, saber quem era o Pelé. Porque quem é o Pelé para eles hoje? Eles acham que é o Messi. Realmente o Messi não tem nem o que falar. O Cristiano Ronaldo, não tem... Porque eu tiro até o Pelé. Mas porque lá os caras, além dos caras ser um diferenciado, eles têm uma mídia grande. E hoje, por exemplo, no futebol de areia, eles não sabem quem era o Pelé do futebol de areia. Aqui tinha 5 Pelé. Às vezes eu vejo cada coisa assim, tipo, não... Porque os caras só valorizam aqueles que estão ali. Isso é no meu modo, na minha humildade de ver essa situação. Eu tenho essa impressão. Eu não acho certo. Eu acho que falta um pouco isso do Brasil, de mostrar o nosso produto. Quem foi o produto? Quem foi o Pelé? Pelé de verdade. Eu acho que o próprio Pelé, ele é muito mais, muito mais valorizado lá fora do que aqui no Brasil. Pô, com certeza. Muito mais. Com certeza. Né? E para você ver que quem só fala assim, que dá essa visibilidade pro Pelé são os antigos. Os novos dão porque não tem também como não dar, não. Tem como não dar. Só que o que falta no futebol de areia era isso. Valorizar mais essa rapaziada. Mas não é valorizar porque o cara... Não, porque os caras que eu tô falando aqui, os caras foram acima da média. Fizeram coisas que ninguém dessa geração, não é daqui do Brasil não, do mundo todo do futebol de areia fez. Então essa, por exemplo, então eu vou escolher o meu Pelé. O meu Pelé é o Magal. Tá bom, tá ótimo. Você parou de jogar por causa de uma lesão, né? Você acha que você jogaria mais tempo? Na verdade, não foi bem assim. Não? Não. Então conta como é que foi. Na verdade, eu parei, eu deixei de jogar um campeonato brasileiro porque eu quase operei o meu joelho menisco, mas depois com reforço e tal, eu fui para o Catar, que eu recebi esse convite, aí eu, na verdade, ali era ou eu ia ou eu ia ficar sem nada, porque o futebol de areia já não tava, não tinha esse planejamento, não tinha nada. Na verdade, o Júnior Negão, ele que conta isso, muito isso. Porque, na verdade, eu não parei, eles me pararam. Entendeu? Porque se eu não tivesse parado, sem modéstia nenhuma, Aline, eu tinha 1000 gols. Também acho. Certeza. Também eu acho. tinha 1000 gols. Porque, na grande verdade, hoje o futebol é força. Eu tinha força e tinha habilidade, eu tinha técnica, mas você acha eu que tinha te velocidade. boicotaram? Foi isso? Hã? Você acha que te boicotaram? Boicotaram. Foi aonde que eu saí em 2005, que eu pedi para sair, eles acharam que eu virei as costas para eles. Mas aí depois eu voltei de lá, eles fecharam, a Coque Tavares fechou e não me deixaram entrar mais. A Coque Tavares, explica aí pro pessoal o que é, que não sabe. Oi? Coque Tavares. Coque Tavares era a empresa, que era até a empresa de tênis. Sim, sim. E aí, na verdade, eu saí, como tivesse saído pela porta de trás, que eu deixei o advogado tratar para me sair, e saí. Eu não achei legal da minha parte, novo, eu podia ter tomado a escolha errada, mas saí. Só que a seleção era comandada por uma empresa. Só que quando eu voltei, que eu não quis ficar mais lá, eu voltei, eu não tinha para onde ir. Só que eu tava novo, eu tinha condição de jogar. Tanto que 2008, 2009, eu fiquei sem jogar e eu tava jogando outros campeonatos. E eu não pude jogar. Eles não me chamaram, porque eles fecharam. E um treinador, que era o Alexandre na época, ele assumiu a vaga do Índio, que era do Espírito Santo. Isso aí é uma coisa que é real. Eu não era nenhuma flor que se cheira. Só que eu saí porque eu achei que fui desvalorizado. E aí, nesse meio termo, eu não entrei mais. Aí eles fecharam, ele pegou um grupo dele e os caras lá falaram assim, ó, o único que ficou, eles fizeram uma limpa. A gente perdeu a de 2005. E aí, como é que um time que ganha de 200 partidas, 199, e de uma partida você quer mudar uma base? Não tem como. E todo mundo novo. Aí eles limaram. Eu tava já no Japão nessa época, eu saí.
Eles limaram o Juninho, o Jorginho e o Robertinho, mandaram embora. E o único que ficou foi o Benjamin e o Júnior Negão. Eles só assinaram com eles. E aí, por quê? Porque a nossa seleção realmente era uma seleção muito forte e de personalidade. A galera. O Jorginho é um grande jogador, é um cara, personalidade forte, foi um dos caras que realmente, foi um dos caras que eu tiro o chapéu. Top, um cara de personalidade, moleque top. Tinha nossas diferenças, mas hoje a gente, com mais velho, a gente tem uma boa amizade, uma boa conversa, mas tinha suas diferenças, mas cada um respeitava o espaço. E aí, mandaram o Jorginho embora, mandaram esse cara embora. E eles não me mandaram embora, simplesmente eu que saí. Só que quando eu não tinha, eu não tinha uma amizade legal. Só que os caras tentando botar que eu voltasse, e eles não voltaram. E o treinador Alexandre, ele era manipulado. Ele entrou no lugar do Índio, um cara que queria aquela vaga, e entrou ali. Ele entrou, e aí ele era manipulado pelos caras, e eu achava que eu achava que ele poderia ter me bancado, porque na vida você pode ter uma chance. Pô, eu era um cara assim, meio assim, não meio indisciplinado, mas tipo assim, nada que você chegasse pra mim e falar, eu vejo isso hoje com mais clareza, de chegar e falar, ó, eu quero você assim agora, assim, assim, assim. Os caras lá não querem você, mas eu quero você assim, assim, assim. Eu vou bancar a tua vinda pra cá. E eu cheguei a pedir desculpa pra ele. Pô, cheguei a me humilhar, pedir desculpa pra me voltar e ele não bancou. E por que eu tô te falando isso? Porque quando teve um campeonato brasileiro, eu saí de São Paulo com um time só de seleção e fui pro Rio de Janeiro, onde um ano atrás, o Rio de Janeiro, que na época o brasileiro era de estado, São Paulo, passava na televisão também. E aí como a gente era bancado pela Coque Tavares, a Coque Tavares foi todo mundo pro São Paulo. E aí eu fui campeão em 2003 pelo Brasileiro em São Paulo, no Espírito Santo, e o Rio foi desclassificado em 7º. Aí eu falei assim pra mim, por isso que eu te falei assim, ó, eu falava e fazia na época, lá atrás. Hoje não, isso aí pra mim, graças a Deus eu tô liberto disso, mas lá atrás eu falei assim, eu vou voltar pro Rio, porque eu era carioca, tinha Rio, São Paulo e Jorginho. Era São Paulo, a nossa rivalidade era, eu era do Rio. Eu era o Neném do Rio de Janeiro, e o Jorginho era o Jorginho de São Paulo. E aí eu falei assim, não, eu quero voltar. E o Negão e o Benjamin era do Rio de Janeiro também. Só que eles não voltaram. Em 2004 eles não voltaram. Em 2004 eu voltei. Só que eu tenho uma entrevista na Globo e eu falei, não sei se tem algum problema pra falar. Não, pode E falar. aí eu falei assim, ó, pô, o Rio de Janeiro não foi legal. O cara me perguntou, acho que foi até o Eric Faria. E eu falei assim, não, eu vou voltar pro Rio e espero que o Rio de Janeiro, ano que vem, não, esse ano vai ser diferente. Nós vamos mudar esse quadro. O Rio de Janeiro não merece onde está, que era o 7º lugar. E aí eu voltei pro Rio. Por quê? Voltei pro Rio, que o Edgar, que era treinador, ele me chamou, ele queria que eu viesse. E nisso que eu voltei, eu era um cara que eu posso te falar, Aline, tem uma história. E eu mandava soltar e mandava prender e mandava soltar. Eu falei assim, ó, Edgar, eu vou voltar pro Rio. O Rio tinha uma galera nova. Eu saí de um time que era seleção, um time bom, que ia chegar sempre. E voltei pro Rio, onde time que tava começando, uma galera nova. E aí o Edgar me chamou, eu falei, não, beleza, eu vou voltar. Edgar, ó, eu vou voltar, mas precisa ter um goleiro. Aí ele falou, não, beleza, quem você indica? Eu indico o Mão, lá do Espírito Santo. Indico o Mão e você traz o Mão. E aí a gente vai competir. A gente traz o Mão. E aí ele trouxe o Mão. E o Mão ele era um cara rebelde lá no Espírito Santo. Era banco do PR. E eu gostava mais do PR do que do Mão. E tudo que eu tô falando aqui é verdade. Tudo que eu tô falando é verdade. A esse Deus que eu sirvo aqui. Mas é uma coisa, história bacana. E aí eu gostava do PR, mas uns camaradas falaram assim, pô, tu já viu o Mão? E realmente o Mão era um grande goleiro também. Todos eram um grande goleiro. E eu trouxe o Mão pro Rio.
E o Mão, ele foi eleito 2 vezes o melhor do brasileiro comigo. E nessa que eu voltei pro Rio, eu treinei pra caramba. É onde que eu vou falar do treinador. E o treinador, ele chegou a pedir pra minha esposa, falando assim, porque eu era rebelde, eu ia noitada, essas coisas. Ele falou, pô, pede pro Neném jogar lá no Rio. Isso numa festa que ele foi lá, que era amigo do Benjamin. Pede pro Neném jogar no Rio. Pô, fala pra ele voltar e tal. E aí ela falou isso pra mim. Ela ficou até meio chateada na época. Eu voltei pro Rio, Aline. Voltei pro Rio. Resumindo, eu voltei pro Rio, treinei pra caramba. Parei de beber um pouco, de noitada um pouco. Conseguimos. E na época eu falei, eu levei... Não, mas não foi eu. Foi a galera. Hoje com consciência sã. Até meus companheiros que me ajudaram, mas liderou, eu né? ajudei aquela galera. Hoje eu tenho, pô, posso dizer do Bueno, do Cazé, do Daniel, pô, Celé, Claudinho, todos que estavam comigo ali me ajudaram, mas eu tive uma parcela ali que eu pude ajudar os caras e fechei o grupo ali. Por quê? Porque eu respeitei o treinador que me pediu, pô, dar uma segurada e tal. Eu fiz tudo como eles me pediram. Eu era um cara de beber e me garantia. Não é que eu não deixei beber, não ia pra noite, treinei muito. Tanto que eu fui eleito o melhor jogador do brasileiro nessa aí. Eu levei o time, junto com meus companheiros, eu levei o time na final. Tomei porrada, eu segurei a marimba pelo treinador. Segurei. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, poxa, cara, você pode perguntar a todo mundo. Pergunta o Júnior Negão, pergunta os caras que tem punho firme, Celé, pergunta os caras. Eu segurei a minha marimba e eu levei o cara. Na hora que o cara podia ter me segurado lá na seleção, porque ele se magoou comigo, numa situação na arquibancada, que aí não é coisa de situação de homem para homem. Para finalizar, ele não me bancou. E eu banquei o cara. Entendeu? Aí foi umas coisas que aconteceu. Aí eles não me deixaram entrar mais. Oh, nossa. E aí não me entraram. Por quê? Porque sabia, eu pensando assim, que se eu entrasse, eu não ia ser mais um. Eu ia estar no grupo, porque eu sempre fui um cara grupo, sempre fui um cara divertido, sempre fui um cara amigo de todo mundo. Tinha minhas coisas que a gente não vê, mas nada que fosse uma conversa, que hoje é aquilo que você me perguntou lá no começo, de chegar e falar, vamos bater um papo aqui, ó, quero você assim, 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 vou te dar mais uma chance, essa vai ser assim. Mas não, ele foi manipulado pela Coque Tavares e ele queria segurar o emprego dele, tá certo, tanto que ele foi campeão aí 3 vezes com a seleção e parabéns pra ele, eu quero que Deus continue abençoando a vida dele, não tenho nada contra ele, mas essa que foi a real, quero que Deus prospere. É importante você contar essa história, Entendeu? porque se você for pesquisar na internet, a história que se conta, né, e é uma mentira contada 1000 vezes de vira verdade, é que você parou de jogar por conta de uma lesão, né? Não sei se você já pesquisou isso. Algumas pessoas mas falam as isso. reportagens falam isso. Afirmam isso. Mas não foi isso. Foi exatamente isso que eu tô contando. Porque em disciplina, muitos vão ter. Só que é aquilo que eu falei, é isso. Na hora dele me bancar, ele não me bancou. Entendi. Eu banquei ele. E banquei. E quando eu falava pra você que eu falei, o time foi na final. Desde que começou o beach soccer, a Globo sempre quis levar um Rio São Paulo para uma final e nunca foi, nunca. E nessa época que eu saí do São Paulo, eu saí de um time. Sabe o que os caras falavam, Junegão? Você vai jogar, vai bater contra a parede. Realmente, eu vou jogar contra uma seleção e meu time era um time, teoricamente, mais Mas frágil. foi um desafio para você, né? Sabe quanto? E a gente bateu contra eles em dois jogos no Brasileiro. A gente ganhou de 5-1, eu meti 5 gols deles. Caramba. Contra o time deles bom. E no empate, na final, que foi 1-1, eu fiz o gol do empate e perdemos nos pênaltis, em 2003. E eu fui eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato eu fiz Fez lindamente impecável. seu papel. E aí, só isso que eu conto sobre essa história, que não parei por Tá causa da registrado aqui, então, a história real, mas né? o Alexandre, eu não tenho nenhuma mágoa. Pra mim é um cara sensacional, bacana, mas a gente ficou triste na época. Claro, então. Tivemos erros, mas foi aonde que ele não me bancou e eu banquei ele.
Mais uma pergunta do outro Alexandre, o Araújo. Vamos lá, amor. Acho que é a última, né? Conta uma resenha aí, pô, dos caras aí, do Jorginho, do Negão, Robertinho, esses caras devem ter... Dá uma resenha aí da galera aí. Quem era o cara mais zoeiro? Conta uma história boa aí pra nós aí. Você, né? Era mais zoeiro, não era você, né? Pô, essa daí, cara, que era mais zoeira, era eu. Vou contar a história minha mesmo, né? Claro. Porque eles vão querer que eu conte história, porque eu era o cara que mais zoava, que mais brincava, entendeu? Pô, teve uma vez, tem várias, vou contar umas duas aqui. Que nós fomos fazer um jogo no Espírito Santo, Copa do Mundo, acho que foi Copa do Mundo, não, foi Copa América. E aí, eu morava no Leme e eu sempre chegava atrasado nos treinos, cara. Pra treinar, eu treinava muito. Eu era leão de treino e leão de jogo, não era só leão de treino, não. E aí, no Espírito Santo, tinha que chegar às 7 horas, chegar às 7 horas. É muito cedo, né, o treino? Não, mas esse aí não era nem treino, era o jogo. A gente tinha que estar 8 horas na van. 8 horas na van, porque o jogo era 10 horas da manhã. Uhum. Espírito Santo. E aí o Júnior era o cara que, na época, ele que dava a programação e 8 horas tinha que estar na van. E aí, cara, eu era zoador pra caramba e tal. Aí eu falei assim, ó, todo mundo tem que chegar 8 horas, hein, galera? Todo mundo, inclusive o maestro, tem que chegar 8 horas. Ele falando, né? E rapaz, cara, todo mundo tomou café cedinho e tal. E nisso todo mundo foi pra van. E todo mundo que chegava na van, ô Aline, eu fazia assim, ó, eu pegava a mão de cada, chegava na van, eu tava ali na porta da van e fazia assim, ó, carimbava e entrava. Carimbava, chegava Benjamin, eu carimbava. Chegava o Negão, carimbava. Chegava, pô, e nisso o maestro não chegava, mano. E aí o nego falou, quero ver tu fazer nele. E ele, pô, tipo assim, acordando, aquele mau humor, aquela coisa e tal. E ó, tem que chegar. E o Júnior chegou 8h02, 8h05, 8h10. Pô, eu falei, pô, tá errado. Vai tomar um carimbo. Caramba, eu dando carimbo, duvida se dá nele, né? Duvida se dá nele. Aí quando ele chegou, eu falei, maestro, pô, horário, mano. Pô, que isso? Aí eu, me presta tua mão aqui. Pá, ele deu um tapão no pescoço. Pá! Falei, caramba, na hora foi uma zoação do caramba, cara. Mas foi muito engraçado mesmo. Manteve sua palavra, né? Pô, Carimbou o Júnior. não teve jeito. Aí outra também, rápido. Tava eu e Edgar, né? Eu e Edgar no quarto. Aí tava num brasileiro, eu, Edgar e o Cazé. Foi a mesma coisa. Aí essa já foi até diferente. O brasileiro, e esse brasileiro, não tava muito bem. E aí, tava eu, o Cazé e Edgar, os caras altos pra caramba, aí no mesmo quarto, só que tinha uma cama maior e tinha 2 camas. Aí o Cazé deitou na cama de casal. Pô, cara, quando ele deitou na cama de casal, aí eu fui falar a mesma coisa pra ele. Eu falei assim, Cazé, pô, quantos gols tu tem? Aí ele falou assim, pô, cara, vou sair, porque, pô, eu tenho um gol. Não, eu não tenho nenhum gol. Aí ele foi pra cama de coisa, não, mas aqui eu vou ficar, porque aqui eu tenho mais gol do que você no brasileiro. Eu tenho 2, tu tem 1. Você arrumou um jeitinho aí. Cara, isso aí aí ele me pegou pelo pé, legal, cara. Mas foi, tem muitas histórias boas. Vou contar a última pra finalizar. Tá. A do Jorginho. O Jorginho tava com uma câmera na Grécia. Esses dias eu falei, caramba, Deus, pô, cara, eu tenho que agradecer muito a Deus mesmo. Porque eu não tenho que reclamar nada, sou grato muito. Primeiro pela nossa saúde, né? Eu tava na Grécia, fomos fazer uma pré-temporada na Grécia, Aline. Olha que coisa que você ia falar assim, caraca, que você tem história mesmo. Outro dia passa a história das Olimpíadas, aí passou aonde que foi a pista de corrida nas Olimpíadas, lá na Grécia. Eu esqueço o nome lá, onde que é o lugar. No Globo Esporte eu olhei e falei, caraca, eu tava aí, ó. E lá é um lugar turístico. E aí nós fomos passear. E o Jorginho, na época, era aquelas câmerazinhas assim, né? E aí tava passeando eu, Jorginho, Benjamin, Júnior Negão e, se eu não me engano, Buru. A gente tava passeando ali pelos lugares turísticos onde que foi a primeira Olimpíada
do mundo, Uhum. na Grécia. Sim. E aí a pista já tava com aquela toda de barro, toda de terra, que não sei, ondulada, e a gente tava em preparação. E o pessoal, várias pessoas de estrangeiro, turistando, Turista. né? Pô, e ali, toda vez que tem muita gente ali, eles fazem uma brincadeira de uma competição de corrida. É de ponta, 100 metros, de ponta a ponta. E aí os caras me botando uma pilha, aí, neném, pô, duvida você entrar nessa brincadeira da corrida aí, tem 1.000 euros, não, tem 200 euros, que não sei o que, tá aqui, ó, que não sei o que, se ganhar, pô, tu vai ganhar 200 euros, duvida? Cara, eu tava na pré-temporada, eu podia me machucar, Caramba, você arriscou. e a gente ia pra Mundialito em Portugal, e o treinador não tava lá não, cara, se o Jorginho, acho que ele tem isso gravado, cara. Um dia eu vou pedir a ele. Tem que pedir. E aí, cara, eu falei, não, eu vou, vai lá, né, o negão botando uma pilha que não sei o que. E tinha um negão preparado, o cara era corredor. Nossa. Um negão, cara, negão todo preparado e tal, que não sei o que. E aí, mas eu corria demais, né? Mas eu novão, eu falei, não, e duvida, vou ganhar, não sei o que. Não é que eu fui? E ganhou? E ganhei. Caraca! Ganhei a corrida. Só que era ondulado, cara, eu sem aquecer, sem nada. Eu Meu Deus. fui e voltei e tava passando o negão, ganhei do negão bem, fisicamente bom, bem, e eu ganhei. E aí, naquela que eu ganhei, a galera me pegou no colo, a galera e nisso, Muito pô, o bom. professor Andrei soube depois, me deu mó responsabilidade. Pô, tem que Pô, arrumar tá essas de imagens brincadeira. aí. Você podia se machucar, porque não sei o que for. Ficou louco comigo, ficou louco. E eu ganhei a corrida na pista das Olimpíadas, onde que tudo começou. Maravilhoso. Pô, essa Pô, história é foi muito boa, legal, hein? foi Muito muito legal. legal. Tem, acho que a última pergunta do Alexandre, que tem a ver também com a Olimpíada. Acho que é a última, Fabrício. Oi, amor. A minha pergunta agora é a seguinte. A gente está aí há pouquíssimo tempo do início da Olimpíada de Paris, lá na França, e o beach soccer, né, sequer foi cogitado. Em algum momento, a modalidade ficou perto de entrar nas Olimpíadas, ou não? Ou vocês já desistiram dessa possibilidade do beach soccer se tornar um esporte olímpico? Como é que está esse processo aí? Ou não vai mais acontecer, não tem mais essa possibilidade? Então, eu desisti, eu acho que nunca podemos desistir, né? Até os que estão no comando, né? E hoje é como eu estava falando aqui para você, Aline, tem a CBF, né? Entrou a CBF e já fica mais uma coisa mais Mas é um profissional. absurdo não ter na Olimpíada, né? E aonde a gente esteve quase perto foi em 2005. Em 2005, não sei se como é que se é a Olimpíada, foi onde que a gente tivemos mais perto de acontecer. Teve várias ideias, teve aquele burburinho, foi onde que teve uma coisa do esporte poder fazer parte do quadro. Mas aí tem muitas coisas envolvida nisso, que é o futebol feminino. Precisava ter um futebol feminino competitivo, precisava ter um número de equipe, de meninas, de outros países também, mas desistir, eu acho que não. Eu creio que, tomara que, né, se Deus permitir, eu estiver aqui ainda, de ver o beach soccer nas Olimpíadas. Eu acho que chances tem. Tem muitos esportes que não tem nada a ver, tá Pois lá, é, né? exatamente. Então, mas eu Poxa, acho um que esporte praticado no eu mundo acho todo. que tem chance sim, e isso aí não tá fora de cogitação, não. De qualquer forma, você já competiu lá, né? Na Olimpíada da Grécia, já ganhou. Pô, já, com já certeza. tem sua medalha Com simbólica. certeza. E todo evento que tem, assim, grandioso do futebol ali de areia, pode ter certeza, eu creio, né, que falou em beach soccer vai falar em neném, não tem, Com não tem certeza. como. Embaixador Então eu do acho que beach isso aí pra mim é agradecer a Deus e dizer que sem isso, sem Deus, nada disso estaria acontecido. Eu agradeço a Deus e espero que Deus possa fazer muita coisa nas nossas vidas ainda aí. Vai fazer. Nem, o que você tá fazendo hoje em dia? Você joga? Não tem como, né? Não jogar, né? No quintal da sua casa, aquela areia ali. Como é que é a sua vida? Você tem algum master de beach soccer? Como é que tá aí? Então, eu tenho sempre os projetos meus do Master, do Leg, que de vez em quando eu faço uns jogozinhos da seleção antiga.
que é uma coisa que as pessoas pediam, né? Então a gente sempre, de vez em quando, faz uns jogos pela região dos lagos. Eu que botei esse projeto, Leste Brasil, Beach Soccer. Tem as clínicas também, que de vez em quando eu faço também, até junto com o Sesc também eu já fiz muito. De vez em quando a gente faz uns eventos. E aí eu faço de vez em quando eu faço umas viagens para os Estados Unidos, faço uns jogozinhos também, de vez em quando de futevôlei, faço uns eventos, mas no momento agora não tô fazendo nada não, mas tem esses projetos sempre aí que eu faço. Você não tem vontade de voltar a ser treinador, não? Vontade tenho, né? Mas a gente tem que esperar uma proposta legal, uma coisa também que vai fazer um trabalho legal, um projeto legal, né? Não adianta, às vezes não é nem só o dinheiro, não. É para você ter um trabalho legal, fazer uma coisa legal. Você precisa ter pessoas que estão ao seu redor de confiança, que possa também te dar um respaldo legal, né? Te dar uma coisa legal junto com essas pessoas, correto? Porque senão não vai. Agora eu não posso terminar esse papo sem falar do nosso time, né? Do Botafogo, que você agora pôde revelar que você é torcedor do Botafogo, né? Seu pai era torcedor do Botafogo. Tem uma filha botafoguense também, né? Sim. Como é que foi passar por essa montanha-russa de emoções que a gente passou em 2023? E o que você espera desse Botafogo de 2024? 2023 foi aonde que a real que eu saí do armário, né? Que eu tava no armário. Eu nunca fui do armário, mas eu tava no armário. Mas aí eu saí do armário porque ele voltou, não só a mim, mas voltou a me empolgar. Despertou, me despertou, né? E eu sou muito sincero em falar, porque muitas pessoas, agora tem Botafogo e tal, aquela coisa toda. E aí, poxa, isso me trouxe lembranças boas, né, do meu pai, quando ele me levava pros estádios. Entendeu? Quando eu até brincava pra ele, às vezes eu falava assim, eu gostava de brincar com ele quando eu falava assim, pai, eu vou ser Flamengo. Ele falou, tá maluco? Tá maluco? Que não sei o que e tal. Aí eu falei, não. Aí o Botafogo se tornou uma paixão no meu coração, entendeu? Uma coisa escolhido, ficou, né? A gente entendeu? É escolhido, verdade. Então, as pessoas, quem me conhece, sabe, Neném, tu é botafoguense e tal. E eu ficava meio tímido. Passei a ficar tímido. Mas, agora quando a gente também para de jogar, para de atuar, a gente começa a tipo assim, a gente começa até a viver um pouquinho melhor, né, cara? Família, você, quando dá, você voa no estádio. Eu tinha parado de ir no estádio, porque eu vivia uma vida profissional, né? De futebol, de treinamento, viagem. Então eu não ficava muito ligado a isso. E também, às vezes, as decepções que o Botafogo também nos dava. Muitas. Porque quando você fica muito assim, você fala, caramba, não é possível, time mal, time devendo, mexe com a gente, time ruim, as coisas assim que tu não vê, o Botafogo, só vê o Botafogo falar que vai comprar e não vai, aí o jogador vai para outro clube e tal, mas aí, tipo assim, ano passado, aquela galera, eles despertaram uma coisa muito grande. Eu lembrava do meu pai, chorava sozinho. Então, uma coisa bacana, entendeu? O Botafogo é diferente, realmente. O Botafogo tem que sofrer. E é aquela coisa, tá engasgado aqui, porque a gente vai chegar lá na hora assim, fomos campeão, que a gente vai querer, a gente tá humilde, a gente tá coisa, mas na hora a gente vai querer falar uma porção de coisa pra todo mundo, mas, cara, não é pra ofender ninguém. É uma coisa que a gente é botafoguense, aquela coisa mesmo de sofredor. A gente vai achar que foi campeão do mundo, mas nós vamos querer desabafar, essa que é real. A gente vai achar que foi campeão da Libertadores, de alguma coisa. Pode ser o Carioca, pode ser o Brasileiro, pode ser Copa do Brasil, pode ser o que for. Mas quando a gente for campeão, a gente vai desabafar. Porque o Botafogo é humilde, não é aquela coisa de nego... Soberba, não tem. Não tem. As pessoas acham, o time que nunca ganha nada. A gente vai continuar vai continuar não, mas se a gente não ganhar nada, a gente vai ser Botafogo, a gente vai sofrer ali, a gente vai, num jogo a gente já sofreu contra o Bahia, já sofreu, fala, caraca, mano, eu tava lá na minha igreja, mas falei, o Botafogo tem que ganhar, mas aí quando acabou o culto, eu falei, caraca, meu time me decepciona de novo, jogo pra gente buscar uma liderança, mas é sofrendo, mas eu espero que esse ano o Botafogo possa ser diferente. Possa
primeiro, se ganhar o brasileiro, pô, vai ser uma glória. Mas que o Botafogo possa manter essa pegada de permanecer na Libertadores para ano que vem. Esse é o pensamento, pensar grande, pensar se manter entre os 4 para a gente poder disputar a Libertadores, time grande. Porque a gente não pode pensar diferente. Esse é o meu pensamento, porque uma hora vai. E o John Textor fez a gente sonhar também, né? A gente já estava muito sem esperança com tudo. Também. Né? Então eu penso nisso. Eu como jogador que eu fui lá atrás, vendo profissionalmente, eu penso que esse é o pensamento. A gente se manter, porque uma hora vai. Isso só não pode perder o foco. Uma hora vai. Temos que acreditar. Eu sei que é sofrido. Eu sofro também. Outro dia eu fui lá no jogo lá, o cara falando de um jogador o tempo todo, porque ele falhou num lance. E eu falei, caraca, eu não estou aqui para discutir, mas eu tô atrás de mim falando do Hugo. Mas eu falei, caraca, mano. Eu fiquei, depois ele falou comigo, falei, mas o Hugo errou ali com 10 minutos, mano. Pô, vamos torcer, vamos incentivar. O cara falou 45 e o cara fez o gol. Porque era 10 minutos. Ele falhou ali, mas tem 70 minutos. Você vai ficar ali, o cara ficou o tempo todo e o jogo rolando. Eu falei, cara, vamos torcer, vamos, entendeu? Apoiar, né? Difícil, mas tem uns caras que torcedor. Torcedor é complicado, entendeu? Depois ele vira o melhor jogador do mundo quando faz o gol. Tá que ele nunca critiquei. É o que eu penso e analiso do futebol e eu tive lá, entendeu? Eu sei que tem, até eu, já se eu quisesse mudar 3, 4 caras ali, eu ia mudar, mas eu não posso mudar assim de uma hora para outra. Mas difícil. Você que foi atleta, né? Essa coisa de grupo. O que você acha que aconteceu ano passado? Foi mesmo vaidade? O pessoal não ficou mais com aquela união que estava no início? Você tem ideia, assim, do que possa ter acontecido como atleta? Eu como atleta, eu vi o primeiro turno diferente, como todos viram. Porque a única coisa que eu nem discutia, às vezes eu não falava assim, queria entrar nessa discussão assim, eu falei, não vai adiantar nada e eu não tô aqui para isso. Eu vi ali no segundo turno que faltou, sabe o quê? Para mim, faltou vontade. Só isso. O time entrava de má vontade, né? Eu sentia isso. Eu achei que faltou vontade, coisa que no primeiro turno tava tinha, sobrando. E no segundo turno faltou. Neném, faltou. O cara errou numa escalação, o treinador entrou e os caras derrubaram, não sei, também não posso falar, mas o que eu achei que faltou vontade. Se teve problema de vaidade, motivação, alguma coisa, se houve, eu não sei, eu não posso falar, mas o que faltou foi vontade. A minha coisa do segundo turno, sabe por que eu vou te falar a vontade? Eu vou te dar, vou ter o argumento da vontade. Eu não vi o Adriel, ele dá um carrinho e dá aquele grito que ele faz assim, ó. É verdade. Eu não vi os caras dar um carrinho e fazer aquilo. Eu não gostava muito quando eu jogava bola, quando o cara vinha, os caras lá do outro time do estado, vinha, e gritava no meu ouvido. Aí eu fazia mesmo. Aí eu dava aí que eu ia pra cima, driblava e falava, grita aí agora. Mas tipo assim, eu vi aquilo, eu não vi no segundo turno aquilo, eu não vi a vontade, eu não via dado uma porrada, eu não vi uma chegada, eu não vi isso. Eu não tô aqui botando culpa em A, B, C ou D. Na minha concepção, faltou vontade no segundo turno que eu não vi. Perder com vontade, eu não vi. Não, você tem razão. Eu não é A, B, Também C, não vi, não. Caímos, todos caíram. Sim. Caíram. Alguns, 2 ali que eu vi que tava ali, que estavam bem, mas caíram em todos, disse em todos, até todos, não precisa falar nome. Sim. Só que a minha palavra mágica é vontade. Eu nunca vi perder, vamos perder, mas com vontade. Eu não vi, não, a gente vai perder. Não sofriam, não né? Sofria, eu não vi. É. Isso que no meu sentimento foi esse. Esse foi o sentimento do fulano, torcedor pro treinador, o cara derrubou e depois não segurava. Pra mim... Tem isso, Neném, de derrubar treinador? Vocês já quiseram derrubar treinador no beach soccer? Cara, eu vou te falar pra você, eu joguei no campo profissional.
eu já vi rapaziada derrubar o treinador. É mesmo? Eu Como já é que vi. é? Combina de Não, jogar sem vontade? Como é que cara, eu já vi. Eu tava no Marcílio Dias na época, no Marcílio Dias lá no Campeonato Catarinense, eu vi a rapaz, e o cara, na época eu tinha ido pro Marcílio Dias, o cara me levou pra lá, eu fui pra lá. Eu vi a rapaziada, eu sempre era grupo e eu sempre tava. Uma coisa que eu sempre tive, eu tive personalidade, atitude. Porque tem aquela. Se não tiver, é complicado. E aí, o camarada, o treinador, ele que me aprovou, pô. Pô, e na época tinha uma galera boa, tinha, pô, só cara que jogou profissionalmente. Tinha, pô, eu esqueci o nome, Luiz Carlos, se eu não me engano, era Luiz Carlos, que era zagueiro do Criciúma, que ele foi campeão da Copa do Brasil, no Criciúma, na época, um ano anterior com o Filipão, ele tava no Marcílio Dias, o Balu, lateral direito, que jogou no Cruzeiro, foi pra seleção, meu amigo até hoje. Gil Baiano, que jogou no Flamengo, meio campo, que jogou no Fluminense também, Gil Baiano, que era lá do Bahia, do Vitória da Bahia. Pô, e tinha uma rapaziada boa, Bafafá, que era um cara de Minas, uns caras tudo casca grossa. E eu era novo, Gilvan, que jogou na lateral esquerda do Santos, um paraibinha também, pô, que também jogou no Santos. Pô, e os caras, o treinador tava dando mole, os caras tava querendo derrubar o cara. Aí os caras, pô, falaram em grupo lá, eu tava no grupo, os caras, pô, compadre, vamos fazer isso, tal. Aí eu falei pros caras assim, tinha uns cabeças, falei, irmão, eu não vou participar. Não por nada. Entendeu? Eu não vou falar nada, porque, pô, o cara que me aprovou, irmão. Gratidão, né? Pô, eu não vou falar nada. Mas eu tô com vocês. Tô com vocês, mano. Mas eu não vou falar nada. Porque eu sempre tive, se eu tiver que falar, eu vou falar, pô. Eu já tive problemas com treinadores e, pô, hoje, falo pra você, não teria, mas ficava na minha, entendeu? Não tem, eu não vou ficar aqui falando que, mas graças a Deus não leva a nada, mas tipo assim, no campo tem. No campo tem. E derrubaram? Derrubaram, eu não falei nada, mas tipo assim, mas os caras me E até respeitaram. hoje tem. Tem, pô, me respeitaram. Você consegue ver, assim, claramente? Desconfiar, Ah, assim. mais ou menos. Pô, às vezes aí. quando os caras querem fazer corpo mole, os caras fazem, Faz, mano. né? Mas infelizmente fazem, É. entendeu? Neném, pessoal que quiser te seguir aí nas redes sociais, te chamar para algum jogo, né? Ou então para algum evento, porque tem muitos eventos, né, nessas cidadezinhas pelo Brasil afora que gostam de trazer, né, esses craques para rever, para relembrar, para jogar junto. Como é que faz? Passa seus contatos aí. Ah, pô, minha rede social lá é neném7_. Vamos botar aqui embaixo. Instagram, né? Uhum. Então sigam lá o Neném, convidem ele pra pelar. Tá com quantos anos agora, Neném? Tô com 51. Mas Boa é ideia. um eterno Neném, né? É, Esse apelido veio do quê? Veio do meu irmão que irmão? botou neném. Irmão mais novo, você, Mais né? velho, mais velho. Então, você era o mais novo, É, o mais novo. aí virou o Neném, É neném Sassarico. Neném Sassarico. É. São dois apelidos, então, É, não ele é só um ficou, só, não. né? Também, o Sassarico também é um carinhoso. É, eu Pô, gosto, legal eu aí. gosto. Quiser me seguir, Foi eu um tô lá no prazer. neném. Deixa eu antes falar aqui do nosso patrocinador, né? A Previcar, né? Se você tem carro, você tem que ser associado da Previcar, porque te dá toda a segurança numa batida, num acidente, né? Esse trânsito louco do Rio de Janeiro, né? Os cariocas dirigem sem colocar seta, sem nada. Então, toda hora tem uma batidinha. Então, você precisa ter uma proteção veicular e a Previcar é a melhor preço, melhor custo-benefício. Tenha com quem contar se isso acontecer com você. Assistência 24 horas. Tem aqui o Super Previcar, o bonequinho, olha, que vai direto aqui, ó, jogar na areia com o neném. Vai lá, leva ele para jogar na areia, legal. neném. Obrigado. O bonequinho da Previcar. Queria te agradecer muito esse papo. Você tinha que ser um dos nossos convidados, porque você realmente fez história, tem uma história linda. Eu acho que se colocar no Google, né? Beach Soccer, futebol de areia, né? Como a gente gosta da nossa época. Primeiro nome que vai aparecer, sem dúvida nenhuma, é o seu. E que você deu umas palhinhas aí, que a gente gosta de matar a saudade vendo você jogar na areia, Pô, né? que bacana. Quiser ver agora, só lá na Praia do Leme. Praia do Leme, fica ali em que Pô, ponto do ali no Leme? entre o posto 1
e o antigo Meridian. Uhum. Ali na baliza verde ali, joga eu, Benjamin, Magal, Pô, legal, Junegão. legal. Eu resgatei essa galera e de vez em quando eu sempre levo uma galera do profissional ali pra dar uma moral também, porque é uma pelada tradicional. É o quê? No fim de semana? Todo sábado às 9 horas da manhã. Pô, legal. Vamos comparecer lá. Obrigada pelo Prazer, papo. foi Amei, ótimo. amei. Obrigado pelo carinho, pelo respeito que vocês têm por mim e que vocês continuem tendo sucesso em nome de Jesus. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigada também pela sua companhia. Não esqueçam de dar o like, compartilhar e até o próximo, sobretudo podcast com um convidado surpresa.